Boa noite. Vamos começar a nossa live hoje. E hoje vamos falar na nossa live sobre o vilão do procedimento imperfeito que gera clientes insatisfeitos. E quantas vezes nós mesmos já fomos clientes e saímos insatisfeitas por algum serviço que fizemos, né? Seja uma sobrancelha, seja ao comprar uma roupa, ao comprar um calçado, fomos mal atendidas, fomos tão mal atendidas, e isso nos gerou uma insatisfação. E nós, como profissionais da beleza também, muitas vezes, podemos sim causar essa insatisfação nas nossas clientes. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Gerar clientes insatisfeitas. E o que é que nós devemos fazer para que isso não aconteça, né? O que a gente precisa fazer para que a gente não gere essa insatisfação na nossa cliente? Porque é muito ruim a gente saber que não conseguiu elevar a autoestima da cliente, saber que a gente não conseguiu entregar o cabelo que a cliente desejava naquele dia. Pelo menos, assim, eu me senti muito péssima uma vez, eu já acho que já contei algumas vezes, mas para quem nunca ouviu, aqui. Eu fui fazer umas mechas há um tempo numa cliente e o que aconteceu é que esse medo me bloqueou completamente, viu? É que essa cliente, ela chegou, eu não fiz nenhum diagnóstico nela, eu sentei simplesmente essa cliente na cadeira. Quando eu sentei essa cliente na cadeira, eu comecei a fazer as mechas. E aí eu não tinha o conhecimento. Fiz as mechas nela, quando eu percebi, o cabelo dela tinha esquentado, estava pingando água. Quando eu abri as mechas de baixo, que estavam pingando e que tinha esquentado, simplesmente aconteceu o corte químico. Simplesmente aconteceu o corte químico. E aí eu não tinha mais o que fazer. O que eu fui fazer foi tirar o restante das mechas que estavam na cor, no fundo de clareamento, que ainda não era o fundo de clareamento desejado. E também, se eu fosse deixar essas mechas abrirem mais, essas mechas eu ia perder mais ainda cabelo, porque eu já tinha perdido o cabelo embaixo. Já tinha esquentado, esse cabelo já tinha pingado. E o que acontece quando a gente está fazendo o procedimento de mechas, que aquele cabelo pinga, né? Ali é porque naquele momento que o cabelo começa a pingar, é o cabelo doando a camada hidrolipídica. Né? E quando o cabelo doa a última camada, doa essa camada hidrolipídica, a gente não tem mais o que fazer. Então, ali naquele dia, eu simplesmente gerei uma cliente muito insatisfeita, insatisfeitíssima. E a consequência disso é que eu também fiquei muito insatisfeita. Foi muitos dias de frustração, de muito choro, foram dias muito difíceis para mim, até que depois, né, dei a volta por cima e resolvi me especializar, e é isso que todo mundo tem que fazer, né, se especializar na sua área de atuação. O que é que você gosta de fazer dentro do salão de beleza? Qual a área que você quer se especializar? Porque eu acredito assim, eu faço depilação, eu faço sobrancelha, eu faço cabelo, eu faço penteado, eu faço maquiagem, e acaba um momento que eu preciso ter uma área certa para me especializar. Eu preciso pensar o que é que eu mais gosto de fazer, porque quando eu faço uma coisa que eu mais gosto, a consequência é eu vou conseguir me especializar, eu vou conseguir entregar os melhores resultados. Onde eu vou deixar isso primeiro? Aonde eu vou conseguir entregar os melhores resultados para as minhas clientes. E se a minha função é levar
a autoestima das minhas clientes, eu tenho que fugir desses vilões. E o primeiro vilão que eu trouxe hoje foi o vilão frustração, né? Aqui no YouTube a gente consegue acompanhar uns slides que eu fiz. E o primeiro vilão é o vilão frustração. Não significa que nesse vilão só eu me frustro, só eu vou ficar frustrada, só... Não, é um conjunto, né? Tanto eu fico frustrada, como a minha cliente, ela fica frustrada quando eu não consigo entregar o melhor cabelo para ela. E quando eu gero essa frustração nessa cliente, a consequência é que essa cliente vai fazer uma propaganda minha falando que eu deixei ela insatisfeita, e a consequência é muito maior. Quando eu faço, não existe fórmula certa, mas eu preciso fugir desse primeiro vilão. Quando eu fujo desse primeiro vilão, mas não é fugir de, eu não vou fazer cabelo, não. Qual é a sua área de atuação dentro do salão? Qual caminho você quer ir dentro do salão? Então, para que eu não me frustre, nem frustre a minha cliente, eu preciso entender para onde eu quero ir. O nosso segundo vilão é a insegurança. Quando eu vou falar com uma cliente, a cliente chegou no meu espaço, vamos aqui imaginar a história. A cliente chegou aqui no meu salão e aí ela quer saber como eu vou fazer aquele trabalho. Bom, eu não sei. Bom, vamos fazer assim, eu acho que vai dar certo. Eu acredito, né? Eu penso e vai dar certo. Então, quando você fala dessa maneira, você não se posiciona olhando no olho da cliente, passando segurança para a cliente. Ela se sente insegura e ela já imagina, ela já começa a segurar na cadeira, né? Como se ela estivesse segurando quem tem medo de dentista, né? Ela já segura ali na cadeira e já começa. Aonde eu vou entregar meu cabelo? Eu acho que não vai dar certo. E aí gerou uma insegurança na cliente, porque você, profissional, está inseguro. E aí você gerando essa insegurança nela, poderia até vir a dar certo. Mas quando você está inseguro do que vai fazer, é melhor que nem faça, nem comece a fazer. Se você não sabe fazer, não faça. Como uma cliente chegar e falar, eu quero fazer um ruivo. E aí, eu não sei dizer, aí eu começo a pensar, por onde eu começo esse cabelo? Será que eu devo colorir? Será que eu devo descolorir antes de fazer a coloração? Qual fundo de clareamento eu preciso revelar para poder fazer esse ruivo que essa cliente quer? Essa cliente quer uma coloração 7.0, mas ela quer um 7.0 neutro, ela não quer com ausência de laranja. E o 7 é uma cor bem mais, revela muito um laranja. Então, como eu vou deixar esse cabelo numa altura de 7, neutro, né, natural, sem ausência de laranja? O que é que eu vou fazer? Então, você tem que ter segurança ao falar para a cliente, olha, bom, o seu cabelo é uma cor natural 4. Como o seu cabelo é uma cor natural 4, o que eu preciso fazer? Eu preciso descolorir para chegar no fundo de clareamento, para que eu possa fazer a coloração ruiva que você tanto quer. Ou eu preciso fazer essa descoloração, essa limpeza de cor, se for uma limpeza, para que eu possa chegar na cor loiro médio que você tanto quer. Para fazer um castanho iluminado, umas mechas iluminadas, eu preciso fazer uma descoloração. Mas tudo é como você fala para a cliente. Porque em alguns momentos a cliente ela sente medo. Elas vêm com receio, principalmente se ela não conhece o seu trabalho.
Agora, quando a cliente conhece o seu trabalho, quando a cliente já viu o seu catálogo, a sua vitrine, que hoje a nossa revista é a revista virtual, que é o Instagram, quando a cliente tem essa segurança de ter visto o seu trabalho em outras pessoas, aí sim. Até puxar um pouquinho para a releitura, tá, uns dias atrás, chegou uma cliente aqui, e primeiro que ela chegou bem, né, bem estressada. E quando a cliente ela chega bem estressada, forma o quê? Ela está frustrada. Ela já vem com anos de frustração, porque ela já foi em vários salões e todos os salões nunca entregaram o cabelo que ela queria. E aí, quando ela chegou, ela começou a falar, e eu percebi o quanto ela estava frustrada e insegura também. E como ela estava frustrada e insegura, eu esperei ela falar tudo o que ela queria falar. E comecei a perguntar aonde ela queria chegar, o que ela queria, o que ela desejava. Mas primeiro eu deixei ela relaxar, ela falar, ela desabafar, porque a cliente precisa muito disso, precisa muito falar. E aí, depois que ela conversou, eu sentei e comecei a explicar a ela o procedimento que ia ser feito, né, como eu ia fazer para obter o resultado que ela desejava. E isso ela foi me mostrando várias fotos de como estava o cabelo dela, de como ela não queria. Então, eu já sabia como ela não queria, eu sabia até onde ela tinha chegado em outros procedimentos. Então, ali eu não podia ir. Então, se ela não queria um nível, eu precisava fazer outro nível. Então, é essa segurança que nós precisamos passar para os nossos clientes. Quando não passamos essa segurança para o nosso cliente, o cliente pode até fazer, sim, mas aí eu vou gerar muito mais frustração, muito mais inquietação a esse cliente, muito mais insegurança, e ele não vai confiar em mais ninguém. Porque como essa cliente chegou e disse para mim, aqui é o último salão que eu vou, e eu só vim porque me disseram que você sabia o que fazer. Então, assim, opa, eu já tinha um ponto. Ela disse disseram a ela que eu sabia o que fazer no cabelo dela. Então, assim, eu já tinha um ponto. Mas se eu não tivesse passado a segurança para ela, será que eu ia conseguir fazer com que ela continuasse sentada na cadeira até o final do procedimento? E o resultado é que ela se amou e ela não saía de frente do espelho olhando o cabelo. Eu até postei ele alguns dias atrás, nos stories, que ela, sim, ela se sentiu realizada. Era o cabelo que ela queria. Ah, Jússi, mas você fala isso porque você é especialista na sua área, né? Não, não é. Isso é o maior detalhe, sim. Mas no momento que eu sou especialista e não passo segurança para o cliente, não vai adiantar. Não adianta eu saber 1001 técnicas se eu não conheço, se eu não tenho segurança para falar, se eu não explico a cliente o que eu vou fazer, se eu não entro em um comum acordo com a cliente. E aquele detalhe que eu sempre falo é o diagnóstico de expectativa e realidade que tem que ser feito com a cliente. Quando eu não faço esse diagnóstico de expectativa e realidade, de ver como realmente está o cabelo dela, isso é para qualquer procedimento. Ah, ela vai só lavar e vou fazer uma escova. Sim, mas é numa lavagem e numa escova onde você pode vir vender mais serviços para o seu salão. É numa lavagem e numa escova onde você pode vender um tratamento para o couro cabeludo, se essa for a sua área, se você for terapeuta capilar. Se você é especialista em corte, ali é onde você pode vender um corte. Olha, hoje seu cabelo está precisando de um corte bordado, de um corte
de fazer um corte nas pontas, fazer uma limpeza nessas pontas, porque muitas clientes têm medo da palavra corte. Então, mas aqui ele está precisando fazer uma limpeza nas pontas. Vamos fazer hoje essa limpeza nas pontas. Olha, o seu cabelo vai ficar melhor, vai ter mais movimento, o tratamento vai penetrar melhor. Então, é isso que eu preciso me especializar. É assim que eu preciso falar, ter essa segurança para falar com a minha cliente. E quando eu não tenho essa segurança, aí muitos profissionais dizem, mas eu só tenho cliente de escova. Mas como você tem se portado? Como você tem passado para cliente? Como você tem se vendido? A primeira coisa é que, como profissional, somos uma marca. Eu sou a marca Jusce Pinheiro. Esse é o meu maior legado, essa é a minha marca. Então, é essa marca que eu preciso levar adiante. Ah, mas o meu salão é salão Beauty Chic dos cabelos, Beauty Chic Hair, não sei, alguma coisa assim. Não importa o nome do salão, porque a marca é você, profissional. E é você que tem que passar segurança, não é o nome do salão. Não é o salão que os lustres caem, mas é o profissional. De nada adianta ter um belíssimo espaço se você não oferece bons serviços e se você não tem segurança para falar. Não adianta você fazer 1000 workshops se você não tem segurança ao falar. Se você toda a vida frustra sua cliente entregando resultados imperfeitos. E por que eu falo assim? Porque eu também fiz muitos treinamentos, o qual eu não me entregava verdadeiramente à minha profissão. Eu não pensava, não agia. Eu trabalhava achando que escova e hidratação daria dinheiro, que ali estaria bom para mim. E eu me enganava. Eu precisei quebrar a cara, apanhar, né, sofrer para entender que eu precisava ir para algo maior dentro do salão, que eu precisava me posicionar como especialista na minha área de atuação. Opa, então eu só preciso entender da minha área de atuação? Não. Eu preciso entender de tudo. Eu preciso entender de tudo um pouco. Eu preciso andar por todas as áreas, principalmente se eu sou proprietária do meu salão. Se eu tenho uma manicure, eu preciso entender se ali está feita uma boa esmaltação, se um spa dos pés que é entregue no meu salão, se está bem feito, se a manicure, a podóloga está fazendo um serviço bem feito. Eu preciso ter esse olhar mais apurado. Porque quando o cliente chegar, se eu atender o cliente inicialmente, então eu preciso dizer quais serviços é ofertados e eu preciso ter segurança ao falar. Então, no meu... Gente, desculpa. No meu salão, eu ofereço spa dos pés, sim. Mas aí eu vou dizer, mas eu não sei o que é que faz o spa dos pés. Então, eu preciso olhar no olho do meu cliente, olha, eu ofereço o spa dos pés, vai dar maciez, vai tirar a calosidade e tal. É isso que eu ofereço. Então, o cliente, opa, é isso que eu estou precisando, eu estou com a calosidade no meu pé. Então, é vender serviços dessa forma, passando segurança para o cliente. Se você tem uma equipe, passar segurança para a sua equipe. O nosso terceiro vilão é o vilão pressa. E esse vilão, eu gosto de falar dele. Por quê? Eu sempre falo que nas minhas lives aqui, eu gosto de trazer coisas que eu já vivi. Se for para falar aqui, chegar aqui e falar de coisas que eu não vivi, eu nem venho. Então, o vilão pressa faz o seu faturamento cair, faz as clientes fugirem e faz tudo, assim, o seu salão chegar até falir, a quebrar. Por quê? Quando o cliente chega e você atende ele rápido, o cliente já percebe.
O cliente já percebe que você está atendendo ele mais rápido, então, se você está atendendo ele mais rápido, é porque você tem uma outra cliente, e o cliente vai se sentir inferior, vai achar que ele não está sendo valorizado, que é como se o dinheiro dele não fosse pagar pelo serviço. Então, esse tipo de vilão, a gente precisa tirar do nosso salão, tirar, abolir mesmo, esquecer. Vai atender um cliente? Cada cliente, ele é único. Não adianta, a cliente atrasou 15 minutos, trabalha com margem de atraso. A cliente atrasou 15 minutos, olha, eu não vou mais te atender porque você atrasou 15 minutos e minha próxima cliente. Então, não trabalha com pressa. Ontem eu fiz um procedimento. E é um procedimento que geralmente 5 horas, 6 horas é feito do início ao fim, porque eu trabalho sozinha. E aí eu demorei. Quantas horas, Joyce? Tu lembra? Quantas horas eu demorei? Eu comecei 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demorei 9 horas. Isso. Por quê? Foi um cabelo muito difícil de ser trabalhado. Foi um cabelo que teve que ser trabalhado com calma, com paciência, com técnica e com muito amor e com muito carinho. Então, adianta, se eu tivesse pressa, eu poderia desestruturar esse cabelo, eu poderia chegar a um corte químico, poderia manchar. Então, era esse resultado? Era o resultado frustração que eu queria entregar para a minha cliente? Não. Eu não queria entregar o resultado frustração, o resultado insegurança. O que eu queria entregar para ela era um resultado encantador. E tá até nos meus stories aí no Instagram. Ela falando, porque eu nem postei o antes e depois dela. Então, assim, ela fez um depoimento, assim, que eu achei lindo. Não foi um depoimento que eu pedi, ó, faz lá um depoimento, ou tá, eu vou tirar teu antes e depois. Não, eu não pedi. Quando eu vi hoje, estava lá nas redes sociais um depoimento, assim, que é o depoimento que nos gera satisfação de levantar no outro dia e trabalhar e dizer, poxa, esse é o caminho. E se ontem eu tivesse deixado esse vilão tomar conta de mim, essa pressa tomar conta de mim, não tivesse trabalhado de forma certa, não seria esse depoimento que eu teria hoje. Porque como ela foi lá e fez um depoimento positivo, ela poderia ter ido lá e ter feito um depoimento negativo ao meu respeito. A rede social é dela, as redes sociais são livres, são abertas, são justamente para isso. Então, o que temos que entender com isso, que nós somos vitrine, nosso Instagram é vitrine. E eu gosto muito de falar sobre não atender com pressa, porque eu já fui atendida dessa forma, e assim, simplesmente eu não fui mais. Não fui mais. E eu adorava a profissional que eu ia fazer a manutenção. Eu adorava ela, assim, me atendia super bem. Mas por 2 vezes ela falou que eu estava atrasada, certo, de fato, eu estava atrasada 15 minutos e que não iria dar tempo fazer. Aí, mas chegue que eu faço e, assim, me deixou muito frustrada, porque ela fez muito rápido, fez muito mal feito, assim. Então, eu não sei se ela fez muito mal feito ou fez muito... Não posso dizer... Assim, eu, quando vi, achei muito mal feito, mas o que mais me incomodou foi a forma que ela falou. Você está atrasado e não vai dar tempo. Então, opa, você não trabalha com margem de atraso do cliente? Você trabalha com o cliente em cima do outro? Como eu vou trabalhar com o cliente um em cima do outro? Eu não posso trabalhar dessa forma. Ah, mas eu preciso encher o meu salão, eu preciso de muitos clientes, eu preciso ganhar dinheiro, é período difícil, que
Tá, se tem cliente, eu preciso aproveitar. Ok, tá tudo certo. Precisamos aproveitar. Mas precisamos aproveitar de qual forma? Da forma encantadora para o cliente, mostrando clareza no nosso trabalho, um trabalho limpo, um trabalho que eu possa entregar verdadeiramente o melhor trabalho, ou eu vou trabalhar com pressa. Então, esse terceiro vilão, traz muito isso a se pensar. Qual a forma que eu estou trabalhando? Será que quando eu faço um procedimento, eu tenho gerado uma cliente satisfeita? Ou será que a forma que eu estou trabalhando, eu estou gerando uma cliente insatisfeita? É isso, é analisar. Também aquilo deixar de... eu pensava muito assim, eu preciso dar ao outro o que eu gostaria de receber, mas será que o outro gostaria de receber o que eu gostaria? Então, são coisas que, na vida, que a gente precisa ir pensando e trazer muito isso para o lado profissional. Eu comecei a trabalhar com margem de atraso de cliente e confesso que, assim, deu super certo. Margem de atraso, sim, mas clientes que desrespeitam o profissional, não. Mas que desmarquem em cima da hora, ou não desmarquem, nem comparecem, sim, mas margem de atraso, sim. Porque eu acredito também, assim, que quando um cliente, ele desrespeita o profissional, fica complicado para nós profissionais. O cliente marcou, não veio, principalmente quando se trabalha com margem de atraso. Você fica várias horas sem ter clientes, então complica para o profissional, para manicure, para o cabeleireiro, para a depiladora, isso complica muito, e principalmente quando o cliente não comparece nem desmarca, aí é que complica muito mais. E eu entendo hoje alguns profissionais trabalhar com sem margem de atraso, mas eu não faço por isso, porque eu não gosto. Eu prefiro trabalhar com calma, sem pressa e com margem de atraso. E o nosso quarto vilão é o medo. Qual medo, né? Qual medo que eu, profissional, tenho? Qual o medo que eu gero, que tá gerando, né, clientes insatisfeitos dentro do meu salão? E quando eu tenho pressa, quando eu estou insegura, o fato é eu vou gerar clientes insatisfeitos. Mas aí eu ainda eu tenho medo de fazer aquele procedimento, eu tenho medo de não acertar na cor da minha cliente. Eu já sei. Só diminuir aqui a tela para mim ver. Eu tenho medo de desestruturar o cabelo da minha cliente, de emborrachar, de acontecer o corte químico. Vou tirar. Eu tenho medo de não acertar na cor. Eu tenho medo de não entregar o cabelo que a cliente pediu. A cliente trouxe para mim uma foto de um cabelo que é muito complicado, eu nem sei como fazer aquela releitura. E o que é essa releitura de um cabelo? Quando uma cliente traz uma foto. Gente, quando a cliente ela traz uma foto para nós profissionais não vamos nunca entregar 100% fiel. Nunca vamos conseguir entregar 100% fiel àquele cabelo. E é isso que precisamos acordar com a nossa cliente. Quando eu faço a releitura, eu vou entendendo, esse cabelo que cor? Qual corte foi feito nesse cabelo? Mas aí eu volto para o cabelo da minha cliente. Qual a estrutura do cabelo da minha cliente?
A minha cliente, ela quer um corte, mas ela faz progressiva, selagem, botox. Será que esse cabelo vai dar certo com esse tipo de química que ela faz? Então, será que a cor vai dar certo na cor que está o cabelo dela? Eu entendo de colorimetria. Então, são esses medos que só quando nos especializamos, nós vamos disseminando esses medos. Enquanto não nos especializamos, não conseguimos disseminar esses medos. E aí esses medos vão nos bloqueando, até o momento que não conseguimos entregar mais nenhum trabalho. Quando eu não consigo entregar nenhum trabalho, me bloqueia de uma forma que, para mim sair, para que eu saia daquele buraco do medo, daquele poço do medo, eu preciso ter forças para me reerguer. E muitas vezes eu não vou conseguir. Então, quando eu tenho medo de não acertar na cor, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma especialização em colorimetria. Ah, é tão difícil aquela estrela entrar na cabeça, mas uma hora ou outra ela vai entrar. Vai estudando com calma, vai anotando, vai procura se especializar só em uma coisa, não procura querer várias coisas ao mesmo tempo, porque assim também complica. Ah, eu tenho medo de desestruturar cabelo. Ah, então vamos estudar sobre pH de cabelo, vamos estudar sobre composição química de cabelo. O que é o potencial de hidrogênio do cabelo? Para que é que serve mesmo? Aonde é ácido? Aonde é alcalino? Por que que eu preciso me especializar nisso? Eu preciso estudar isso para conhecer melhor o cabelo. Aí, quando também tem gente que tem muita insegurança na profissão de um modo geral. Então, quando se tem insegurança de um modo geral na profissão, você precisa fazer essa análise. O que é que eu quero na minha profissão? Aonde eu quero chegar? Qual a minha missão na profissão? Então, são coisas que precisamos anotar e parar e analisar até onde queremos ir. Queremos ser os melhores profissionais ou os piores profissionais, ou queremos ser aqueles profissionais que, eu tenho 30 anos de profissão, mas eu só faço escova e corte reto. O único corte que eu faço é um corte reto e uma escova. Por isso que não ganho dinheiro e sempre vive reclamando da profissão. É porque eu entrei na profissão errada. Eu entrei porque eu não tinha estudado. E o que acontece é que muitas pessoas caem de paraquedas na profissão de cabeleireiro ou do mundo da beleza de uma forma geral, achando que não precisa se especializar. E é aí onde a gente se engana. A área que formos, seja cabeleireiro, depilação, manicure, precisa se especializar. Se especializar é o caminho mais seguro para a obtenção do processo, do sucesso profissional. Se você não se especializa, você nunca vai conseguir esse caminho seguro. E pensar o que é importante para você, né, dentro do salão. O caminho, muitas vezes, eu vou por esse caminho porque vai ser mais fácil. E o caminho mais fácil nem sempre é o caminho melhor, né? A gente precisa trabalhar de forma inteligente para que eu possa crescer profissionalmente. E o que é trabalhar de forma inteligente? É ser referência, ter equilíbrio na profissão, ter segurança. Então, são coisas, se especializar, são coisas as quais eu preciso fazer para que eu tenha coerência na minha profissão e que eu não gere clientes insatisfeitos. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje, né? O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho.